Boa noite, irmãos. Boa noite. É com justa alegria e satisfação que iniciamos mais um encontro fraterno. Esta palestra faz parte da série de palestras que se realiza em nossa casa, com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Convidamos os irmãos a unir seus corações para nos dirigirmos a Deus, uma prece de abertura do nosso encontro. Senhor, nos reunimos em Teu nome, nos envolvemos na proteção do Teu infinito amor. Que os nossos corações, as nossas mentes, possam sintonizar com as correntes amorosas em que vibram os bons amigos espirituais que em Teu nome nos assistem nesta noite. Que estes momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia, que sejam muito proveitosos para todos nós, que trazemos imensas necessidades, mas também imensa esperança, porque confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, que atende a estas necessidades como em ocasiões como esta, e que os nossos anseios de esclarecimento, de busca de resposta, de orientação, podem desfrutar estes instantes como expressão do atendimento que Tu concede a essas necessidades que trazemos. Que esses instantes, portanto, Senhor, possam enriquecer as nossas mentes e os nossos corações, as nossas almas que Te buscam, que se sentem envolvidas nesse instante pela proteção do Teu amor. Que a Tua vontade se faça sempre, que assim seja. Pois esta noite, irmãos, temos a alegria de nos reencontrar. E reencontramos também o nosso palestrante. Nos dá a alegria de poder estar conosco, de podermos lhe oferecer um abraço muito fraterno, de abrir a nossa casa e o nosso coração à sua presença. O nosso irmão Gelson Luiz Roberto retorna à nossa casa para trazer a sua palavra esclarecedora esta noite sobre um tema tão importante: obsessão e família. Assim, ao saudarmos fraternalmente o nosso irmão, também lhe passamos o microfone para a sua exposição. Uma boa noite a todos. Eu me sinto agraciado de estar aqui novamente com os irmãos dessa casa tão amorosa, tão acolhedora. E eu espero que possam fazer um momento, um encontro também bastante proveitoso para todos, né? Não sei se fica melhor, tem que apagar aqui ou né? Então, o nosso tema dessa noite é em cima de duas questões fundamentais de nossas vidas, né? Uma é a questão da família, que é a base da organização social, e outra questão que envolve o nosso tema é a obsessão, que também parte do pressuposto básico que a nossa vida, toda ela, a todo momento, é influenciado por forças espirituais, sejam boas, sejam negativas, né? Então, a gente vai tentar pensar um pouquinho nessas duas realidades e ver como é que elas podem se organizar na nossa dinâmica, gerando conflitos, patologias, e como a gente pode pensar também formas de transformar essa realidade tão terrível que é a obsessão. E que os Espíritos colocam que a obsessão é um dos males que mais geram outros males na nossa vida, como suicídio, loucuras, conflitos de N ordens, a destruir muitos projetos, muitos movimentos positivos em nossa vida. Então a gente começa com a ideia de família. A gente sabe cada vez mais que nossas vidas são correlacionadas. A todo momento a gente ouve na física quântica, na própria biologia, com os estudos do ecossistema, que tudo na vida gera num processo de cooperação,
de relação, de influência mútua. Nada no universo está isolado. Pela lei do amor, tudo impele o indivíduo e todos os seres da natureza, do universo como um todo, a cooperar, a participar um do outro, numa troca incessante, nesse exercício que é o amor. Então, a minha vida espiritual, a minha vida individual, ela não está isolada da vida do resto do universo. E a gente vê isso através da doutrina espírita, na própria relação dos espíritos que influenciam as nossas vidas constantemente. Além disso, existe uma correlação também entre o meu mundo interno e o mundo externo. E todos os fatores que acontecem dentro de mim têm alguma relação também com fatores que acontecem fora de mim. Então, existe uma frase de Paracelso, o alquimista, que diz: o que está em cima também está embaixo. O que está dentro também está fora. Então, na verdade, a vida é um diálogo constante de várias realidades acontecendo simultaneamente, dentro e fora. Então, nós não podemos pensar só numa vida individual, num projeto reencarnatório isolado do resto da realidade. Todo o processo reencarnatório, toda a nossa vida, ela se baseia nessa trama, nessa teia de relações que envolve as pessoas que convivem conosco e envolve também outros seres e outras realidades. E a família também, da mesma forma, né? Então, quando a gente fala em família, como está ali na imagem, a gente está falando também de um conjunto de elementos que estão aí para cooperar, aonde esses elementos, que são as pessoas que participam dessa família, estão numa relação profunda de influência psíquica, num processo também de troca de energias, de experiência, de permuta espiritual, num complexo profundo, aonde não só entra a família nuclear, a biológica, mas também a família espiritual, porque na verdade essa troca, esse processo, esse campo de afetamento mútuo que é a família, também se processa a nível espiritual. Então, cada vez mais a gente vê que quando a gente pensa no indivíduo, a gente não pode pensar ele individualmente, isoladamente. E quando a gente pensa na família também, a gente tem que pensar a família como se fosse ela em si também um indivíduo, como se todos os elementos da família formassem um corpo vivo, né? uma alma própria, como se cada família tivesse sua própria alma, vivendo e respirando nesse hálito psíquico que é o seu campo de interação, seu espaço de convivência. Então, a gente vai aprendendo, especialmente com a psicologia sistêmica, que estuda as relações de comunicação entre as pessoas, entre os membros da família, que é uma série de dinâmicas que envolve as relações familiares, de comunicações conscientes ou inconscientes, que demonstram jogos, padrões de funcionamento, padrões de comportamento, estabelecendo uma homeostase familiar, um campo, uma autorregulação, um campo de equilíbrio. A família instintivamente busca isso. É uma coisa que é um processo natural na dinâmica familiar, tanto em favor da estruturação dos indivíduos dessa família, como também nos processos de patologização dessa mesma família. A gente vê que todos os processos de patologização, de patologias, de doenças familiares, também estão regidas por essa homeostase, por essa tentativa de, digamos assim, de autorregulação entre os membros da família. Então, com isso, a gente pode pensar que tudo que afeta a família
me afeta diretamente. E tudo que afeta um indivíduo vai afetar também toda a família. Não tem como ser diferente. Isso a gente vê de maneira bastante clara em casos mais graves, como no alcoolismo, na esquizofrenia, onde aquele membro da família que está patologizado acaba adoecendo também toda a família também vive uma dor, um sofrimento e aquela patologia. E que muitas vezes a patologia de um membro da família está a serviço da patologia de toda a família. Tem várias pesquisas da psicologia atualmente que mostram que muitas vezes um membro da família funciona como um bode expiatório, que para a família não enlouquecer, aquele indivíduo enlouquece para manter a harmonia e a estabilidade daquela família. Então ele fica como um bode expiatório naquilo que na psicologia a gente chama de paciente identificado. Então muitas vezes aquele indivíduo que está doente, às vezes é o mais sadio do ponto de vista da psicologia. Às vezes ele é o mais sensível, ele é a pessoa mais vulnerável do ponto de vista dos conflitos, e ele acaba trazendo o sintoma que na verdade não é só dele, mas de toda a família. E ele daí adoece para mostrar, de alguma maneira, que aquela família está patologizada. E muitas vezes até a família mantém aquele indivíduo patologizado, doente, para não se confrontar ela com os seus próprios conflitos. Então a gente vê que na dinâmica familiar muitas vezes há um pacto, há padrões, há funcionamentos, onde há papéis que vão sendo assumidos na busca dessa homeostase, desse pseudo-equilíbrio. E famílias com dificuldades de diálogo, de enfrentar conflitos, de se debater com as diferenças, geralmente acabam gerando esses processos patologizantes, aonde um membro da família acaba representando o sintoma daquela família. Isso é muito comum ver em pesquisas com casais que têm conflitos, aonde um dos filhos, para manter a união do casal, ou de alguma maneira evitar o confronto, ele assume dentro do seu comportamento um comportamento patologizador para tirar a atenção do conflito do casal e se ocupar com o conflito dele. Por exemplo, pesquisas feitas entre famílias se colocam um casal numa sala e os filhos assistindo o diálogo do casal numa outra sala. E aí, então, o terapeuta na sala com o casal vai conduzindo a entrevista e o diálogo desse casal até que ele conduz e as crianças ficam assistindo, então, né, o processo desse diálogo, até que em um determinado momento o terapeuta então traz à tona o conflito daquela família. E nesse momento, durante todo esse processo onde as crianças estão assistindo, estão sendo medidas as reações fisiológicas da criança e também as reações emocionais. E a gente vê que quando o casal começa a entrar em conflito, ocorrem muitas vezes sintomas psicossomáticos na criança, com uma forma de evitamento que o conflito se estabeleça e venha à tona. Porque ela adoecendo, ela chama a atenção dos pais, evita o conflito, e eles se ocupam então dela e não daquela realidade conflitiva que está dentro do casal. Então muitas vezes a patologização da criança é uma forma de compensar e criar como se um amortecedor ao conflito do casal ou do resto da família. Então, a gente está vendo que toda a dinâmica familiar, na verdade, ela reflete a dinâmica individual de cada um e que o indivíduo reflete também a dinâmica familiar. E isso vai ser mais presente, vai ser mais evidente no caso de crianças até 7 anos de idade.
Porque a gente sabe que a criança pequena, ela ainda não estruturou o seu ego, a sua consciência da informação. Essa consciência que começa a ser formada com a imagem do corpo, na medida que esse corpo vai amadurecendo neurologicamente, ela vai tendo a experiência de sensações, de gratificação, de desprazer pelo corpo, ela vai formando uma noção de eu. E esse eu, né, essa imagem de mim mesmo, ela vai se constituindo de maneira vagarosa, até ele ter noção que ele é um indivíduo. Né? Então, crianças, até 7 anos de idade, o psiquismo ainda não está totalmente formado. Os mensageiros, Emmanuel, o Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz fala que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade, mais ou menos. Né? Que antes dos 7 anos de idade, a criança ainda é como se o espírito não tivesse totalmente acoplado no seu corpo. O encaixe perispírito, espírito e corpo ainda não se fez de maneira completa. Então ela é mais suscetível psicamente, emocionalmente, às influências do meio. Até porque essa fase, justamente, ela é necessária para formar e assimilar a personalidade nova através de novos elementos para dar conta de uma transformação, de um trabalho de superação do que ela traz do passado. Então, realmente, por isso que existe a infância, né? Porque a infância existe justamente para que haja uma possibilidade de quebrar os vícios do passado, porque o psiquismo da criança ela é mais vulnerável, ele está mais sensível, ele está mais, digamos assim, é um terreno mais fértil para impregnar os elementos de fora e isso ser internalizados na forma de aprendizado e de educação dela mesma. Então, só que, já que ela está mais sensível, assim como ela assimila as coisas positivas, é muito também fácil ela assimilar os elementos negativos que envolvem a atmosfera psicológica daquela família. Se a gente for analisar sonhos de crianças antes dos 5 anos de idade, a gente vai ver que esses sonhos muitas vezes tratam muito mais da conflitiva e da realidade familiar do que dos processos internos e individuais dela. Depois de 5 anos em diante, o eu e os processos individuais começam a ocupar mais espaço nos sonhos da criança. Mas até mais ou menos 5 anos de idade, é muito comum que os conteúdos que ela vivencia no seu mundo onírico, durante o seu sono, sejam conflitos e realidades da família que ela está ligada. Então a gente vê o quanto a criança está suscetível ao psiquismo, à influência do ambiente familiar. Então, muitas vezes, a criança vive os conflitos dos pais como se fosse dela. Isso é muito comum. É comum também isso nas relações entre os casais. Também a gente vê que sonhos de casais, pesquisa de casais, muitas vezes o casal, um dos parceiros, muitas vezes sonha com conteúdos de processos que o outro está vivenciando. Ainda mais se é uma relação de codependência, quando há uma relação onde um está emocionalmente dependente do outro, isso também é mais comum. Vou dar um exemplo para vocês dessa realidade. Ver como isso é extremamente comum. Uma mãe, eu fazia estágio no Hospital da Brigada Militar, e uma mãe veio procurar ajuda para o seu filho. Eu não me lembro exatamente a idade dele, mas devia ter uns 5, 6 anos de idade, está iniciando não sei se o maternal ou a primeira série, e ela veio com uma queixa que a criança estava agressiva, se tornando violento com os coleguinhas, através de atitudes de agressividade, através também de palavrão, e estava muito erotizada.
ela começou a passar a mão nas nádegas das outras crianças, e isso estava gerando uma situação no colégio extremamente constrangedora para as crianças, para as demais crianças e para os pais dos alunos. Então, a direção chamou essa mãe e explicou o que estava acontecendo, pedindo para ela fazer uma avaliação da criança. Bem, é comum em algumas escolas de psicologia, quando a gente trabalha a criança, de não focar, então, toda a questão na criança, e a gente geralmente examina sempre os pais primeiro. O casal faz um acompanhamento da história daquela família, da formação daquela família, para entender que campo de realidade aquela criança vive e quais são as relações entre o sintoma da criança com essa realidade familiar. E aí, conversando com a mãe, ela conta que o pai estava preso, ele era funcionário de uma empresa de ônibus e acabou, numa discussão, matando um outro indivíduo. E, em função disso, ele estava preso e fazia já mais ou menos um ano que ele estava preso. E eu perguntei quando é que começou os sintomas da criança, fazia alguns meses. Não tinha uma relação direta com a prisão do pai. O pai estava preso há um ano, os sintomas estavam acontecendo mais ou menos 4 meses, quando ela procurou atendimento. Mas avaliando daí melhor, e a mãe era uma mãe insegura, sem saber o que fazer com a criança, e daí toda a família estava meio que já construindo uma imagem pejorativa da criança, negativa, como tu é mal, como tu é isso, como tu é aquilo, como isso é feio. E isso estava aumentando de uma maneira sobre a criança, uma pressão emocional psicológica, e os sintomas, em vez de diminuir, estavam aumentando. Conversando melhor com a mãe, a gente via que ela era uma mulher muito erotizada e sexualizada. E daí conversa vai, conversa vem, daí depois de umas 2, 3 sessões, se descobriu que ela tinha colocado o menino dormir com ela na cama. Porque ele pedia, ela também estava carente, não que ela afirmava isso, mas ela demonstrava isso de uma maneira. E, por ser mais fácil, para a dinâmica lá, da organização deles, ele foi dormir na cama junto com a mãe. E aí, falando um pouquinho sobre o pai, a gente viu que o comportamento da criança era muito parecido com o comportamento do pai. Porque o pai era uma pessoa agressiva, era uma pessoa muito rude e que estourava facilmente através de palavrões. E que a criança, na verdade, a gente viu que estava repetindo a história desse pai, porque ela colocou o menino no lugar do pai. Na medida que ela botou o menino na cama, é como se ela tivesse passando uma mensagem inconsciente que ele deveria ser igual ao pai, substituir o pai junto ao espaço emocional que o pai fazia falta dentro daquela dinâmica familiar e de casal. E ela muito sexualizada, muito carente, sem ter relação sexual bastante tempo, sem ter convívio com outros homens. Então, de uma maneira, o menino inconscientemente talvez se sentiu obrigado a assumir o lugar do pai e estava, de uma maneira, copiando o comportamento do pai. Então, na verdade, aquele comportamento sexual da criança era, na verdade, expressão da sexualidade mal resolvida da mãe. E aquela agressividade toda é uma repetição do comportamento do pai, e ao mesmo tempo um pedido de ajuda, dizendo, eu não estou aguentando ficar nesse lugar. E como a criança não sabe discriminar os sentimentos, não sabe discriminar o que se passa dentro dela, ela atua. A criança fala através do seu próprio comportamento, da sua própria reação. É a forma que ela tem para comunicar o que ela sente e o que se passa dentro dela. Então, na verdade, o processo terapêutico foi botar a mãe em terapia, porque ela precisava elaborar esses processos internos, da carência dela, do fato do que o esposo está preso numa cadeia, como é que ela lida com isso,
o que envolve também a sobrecarga dela de se sentir sozinha para educar aquele filho, né? Então, de uma maneira, na medida que a gente colocou a mãe em terapia e pedimos para tirar a criança da cama da mãe, os sintomas começaram naturalmente a desaparecer, sem precisar ter visto e trabalhado com a criança. Então a gente vê quanto aquela criança ela estava envolvida naquela dinâmica e assumindo uma realidade que era do inconsciente daquela mãe, né? E do lugar formalmente que ela colocou aquela criança na medida que ela assumiu o lugar do pai. Então isso é muito comum. Então toda vez que a gente analisa situações familiares, a gente não pode examinar isso de maneira isolada, porque sempre envolve processos que são da própria dinâmica familiar. É claro, né, meus irmãos, que cada espírito é uma individualidade, cada um é um processo, tem seu processo reencarnatório, tem suas tendências, tem sua própria dinâmica, mas a gente sabe que essa dinâmica individual de cada espírito, ela está comprometida com uma realidade do passado. Que muitas vezes essa família que está reencarnada juntos já tem dramas, vivências, N situações do passado carregadas de afeto, de ódio, de sentimentos profundos que estão no inconsciente de cada um e que tende a se repetir de igual maneira naquela dinâmica familiar, né? Então isso tudo tem que ser de igual maneira pensado e avaliado, até porque eu carrego a minha história junto comigo, né? Eu não sou um ser apartado do que eu vivi anteriormente. Eu carrego o meu passado através de tendências, através de impulsos, através de memórias que estão lá dentro, agindo e provocando emoções dentro de mim. E eu carrego também a história dos meus antepassados, de mim mesmo, enquanto dinâmica familiar. Então, tudo isso está numa relação de muita processos estreitos que a gente não sabe definir até onde vão. Quais são os liames dessa rede de ligação que se dá entre os familiares de um campo